Oi, tudo bem? Essa é uma carta-filme com o objetivo de dividir um pouco de mim com você, ou vocês que estejam me assistindo. É engraçado porque eu adoro filmes. É quase como se a gente pudesse abrir uma janela para dentro da cabeça de alguém que pensou cada cena, cada diálogo, com o objetivo de passar uma mensagem, por mais simples que ela seja. Pelo mesmo motivo eu amo histórias e livros. Hoje eu tô aqui e tenho a oportunidade de mostrar para vocês um pouco da minha visão de mundo. Então relaxe e aproveite. Bom, não dá pra começar essa história sem deixar claro como eu enxergo a história. Essa mesmo que a gente aprende em sala de aula, pra mim nunca se tratou de algo isolado ou distante. Na verdade, toda vez que eu saio na rua, eu vejo a história se repetindo. Não sei onde foi o ponto de partida de tudo isso, mas sei que hoje eu e você fazemos parte dela. E assim como os que se foram, nós estamos escrevendo a história. E hoje a gente tem o poder de decidir pra onde ela vai. Como os personagens principais de um filme, sabe? Meu nome é Matheus Souza. Hoje, dia 16 de 10 de 2021, tenho 23 anos. Com 1 ano de idade, meu pai foi embora. Eu cresci com minha mãe. Talvez por isso eu tenha sido exposto a situações que desde novo me fizeram enxergar o mundo da forma que ele é. Eu podia não compreender as dinâmicas de poder que estavam por trás da realidade, mas ainda assim eu sentia estranheza. Será que eu nasci na família errada? Será que eu nasci no país ou no mundo errado? Ou será que o erro sou eu? Por que todos à minha volta sentem o mesmo, mas preferem seguir suas vidas fazendo todos os dias a mesma coisa que odeiam, simplesmente esperando a vida passar diante dos olhos, uma vida frustrada, vazia. E nos poucos momentos de alegria são momentos que esquecemos da dor. Acho que é isso. Viver machuca, como diria Djonga, né? Hoje eu percebo a história da minha infância e juventude se repetindo na forma como o povo brasileiro tem escolhido escrever sua história. Parece muito o período letivo da escola pública que eu frequentei. Nós íamos para um espaço de socialização violento, largados à própria sorte. Os funcionários da escola que queriam mudar aquilo estavam de mãos atadas por não constituir uma maioria, e nós simplesmente íamos sobrevivendo, esperando mais um ano se passar, com a esperança que no próximo ano tudo fosse melhor. Com exceção de alguns ótimos professores, acho que o papel da escola, além de me tornar um analfabeto funcional, diga-se de passagem, mão de obra barata e inconsciente, teve um papel mais sutil que eu posso ver nos meus todos os dias. Nós trabalhamos em subempregos que odiamos, apenas esperando chegar ao 5º dia útil. Nós vivemos em uma democracia que odiamos, esperando apenas 4 ou 8 anos para tirar aquelas pessoas que nós elegemos. Nós vamos à igreja e seguimos as normas apenas porque odiamos a vida que temos e devemos esperar a volta do Messias ou viver esperando por um paraíso. Cada um acredita no que quer, mas perceba, todos nós somos ensinados a esperar o problema passar. Toda essa passividade de um rebanho esperando ser abatido, isso que me revolta. Aos 15 anos eu saí de casa e caí no mundo. Me sujeitei a situações desumanas para conseguir pagar as contas no final do mês e ainda assim faltava. Cometi erros e paguei por eles, mas ainda assim eu sobrevivi. E vi muitos como eu morrendo no caminho. Até que eu decidi que aquilo não era para mim. Então, em junho de 2018, eu fui para o mais longe da minha família e fui morar na favela da Rocinha. Não conhecia muita gente, mas rapidamente eu fiz várias amizades. Era um capítulo novo se iniciando e eu não queria lembrar do passado. Infelizmente, eu fui demitido. Os patrões não pagavam meu salário há 2 meses e ainda assim me demitiram. Naquele dia, eu peguei o ônibus da Barra para Rocinha quase chorando, pensando no que eu ia fazer da vida e, de novo, na minha frente só tinham 2 caminhos. Mas dessa vez eu optei por um caminho diferente. E assim que eu desci daquele ônibus, fui direto para o CIEP Ayrton Senna, onde estava havendo uma seleção para o pré-vestibular comunitário da Rocinha, o Só Cria das Brigadas Populares. E coloquei na minha cabeça que eu ia entrar na Universidade Federal, que eu ia mudar o destino da minha vida, a história da minha família, mas principalmente continuar aquilo que meus bons professores fizeram. Quem sabe mudar a vida de vários jovens que viveram como eu. Passei para a UFRJ no curso de História e me associei às Brigadas Populares da Rocinha, onde eu fundei a Escola de MCs da Rocinha, no Espaço Comunal Elisa Pirozzi. De fato, apenas depois do pré-vestibular e dentro da UFRJ eu tive acesso ao conhecimento que me fez entender toda aquela dor e estranheza que eu sentia sobre a vida. E assim eu percebi que sou responsável por voltar aos lugares de onde eu saí, levando isso para eles. Essa arma poderosa que te transforma, não só em um contador de história, mas também um escritor de uma nova história coletiva. E que história você tem? Que história coletiva nós temos? Eu disse que saio na rua e vejo a história se repetindo. Quando eu saio de casa para trabalhar, eu vejo as mesmas lógicas de poder do Brasil colonial bem diante dos meus olhos. Quando eu olho para o mapa da minha cidade e percebo que as favelas não aparecem nem no Google Maps, enxergo as reformas de Pereira Passos de 1906,
que durante a ditadura, durante a década de 60, foram ainda mais intensificadas, jogando as favelas da Zona Sul e do Centro para longe, criando Cidade de Deus, Antares, Vila Kennedy e outras favelas que eu vivi durante a juventude. Quando eu vejo o programa político do Rio de Janeiro que define espaços geográficos em áreas de planejamento que vão de 1 a 5, onde a 1 e a 2 são com maiores indicadores de desenvolvimento social, enquanto a 3, 4 e 5 são as áreas mais pobres e violentas, vejo 2 rios construídos, um cartão postal e outro rio de verdade. Quantas pessoas que fazem parte do poder político no Rio de Janeiro moram nas APs 3, 4 e 5? Eu não sei. Eu vejo a lógica do poder racial construído pela branquitude do século XIX, transformada em realidade diante dos meus olhos ao ver os indicadores sociais do Rio de Janeiro. E quem construiu isso como realidade foram eles. Em 1888, com a Lei Áurea, foi estipulado o fim da escravidão, mas não compensou os escravizados pelos séculos de exploração. Apenas jogou todo mundo na rua, sem casa, sem terra, dinheiro ou formas de sobreviver. E com isso o capitalismo chegou no Brasil. Mão de obra precária e miserável que até hoje é sujeita a trabalhar por um prato de comida. Ou quando recebe algo é tão pouco que muito mal garante a sobrevivência, para que no próximo mês esse trabalhador precise voltar e recomeçar esse ciclo de exploração. Bom, como todo filme, esse também precisa ter um desfecho, um final. Mas, diferente dos outros filmes que eu assisti, eu não quero que esse daqui acabe assim. Pelo contrário, esse é um filme onde eu e você todos os dias temos a oportunidade de escrever um novo episódio. Por isso, o final desse filme está em aberto. Você pode escrever o final que você quer para ele, ou simplesmente deixar que os outros escrevam ele por você. E infelizmente, essa história está caminhando para um final onde eu e você perdemos. Mas não só perdemos como quem perde uma partida de futebol, e sim perdemos nossa terra, nossa vida, nossas famílias, nosso planeta, nossa dignidade e a nossa humanidade. Esse final de filme em aberto é uma disputa entre nós que vivemos essa realidade e eles que criaram essa realidade. Ou para você o que foi o iluminismo, se não uma formação ideológica da burguesia? Ou o que foi para você uma Revolução Francesa, se não a consolidação dessas ideias em um poder? O que foram as revoluções industriais, se não a burguesia tomando as rédeas da história? Você sabe me dizer, na história que eles escreveram, qual é o final para você? Uma frase resume muito bem o seu papel hoje. Quando não estamos consumindo, nós somos o produto. A história que escreveram para mim é a história onde poucos têm a mesa farta, enquanto muitos vivem de resto. E talvez você se sinta impotente, mas me diz na história humana quando algum rei, poder ou Estado realmente foi mais forte que o povo. Eu enxergo o poder do Estado como minimamente real e, em maior parte, simbólico. A viatura da PM não passa no meu bairro para me proteger ou proteger os moradores. Ela passa para lembrar aos moradores que o Estado existe e está ali para vigiar você. É um poder simbólico que, na prática, é mais sólido nas nossas mentes do que na realidade. E não se engane, não existe paz. A paz pode ser construída, mas como diz o Rapa, paz sem voz é medo. Nós estamos em guerra. Todos os dias nós somos mortos, presos, explorados e escravizados. Estamos em guerra. Nosso lado só não sabe disso. Os Panteras Negras sabiam disso. Por isso se armavam. Imagina se quem tem armas aqui soubesse disso. Entende agora por que a cultura e a educação são áreas onde o povo não deve estar? E se estiver, deve ser uma educação controlada e uma cultura controlada. Que história eles querem que você conheça? A sua ou a deles? A guerra começa nas mentes e é decidida no campo de batalha. Ou como dizem no filme Judas e o Messias Negro, política é guerra sem derramamento de sangue. Guerra é política com derramamento de sangue. O que nós vivemos hoje nessa democracia burguesa, política ou guerra? Onde estão hoje meus amigos do bairro que cresceram com famílias que tinham a mesma lógica que a minha? Eu não sou um exemplo de meritocracia. Eu sou um exemplo de quem não aceita. Não sei se é o ódio ou o amor que me move. Talvez seja uma mistura dos dois. Mas eu garanto que se você sentiu o mesmo que eu depois de ver tudo isso, saiba que você não está sozinho. O poder é o que nós podemos fazer junto. A paz, a justiça e a liberdade.